Fazia tempo que uma derrota do Vasco não me irritava tanto quanto a derrota de hoje. Porque não é sobre perder pro Corinthians na arena. Isso aí já era de se esperar. Mas é a maneira como perdeu. O Carille simplesmente poupou o time, os melhores jogadores, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A troco de quê? Do jogo de terça-feira? Que é sul-americana, que na cabeça dele é mais importante, mas esse mesmo jogo é com o time mais fácil do grupo e dentro de São Januário. Aí eu te pergunto, realmente tinha necessidade de poupar Coutinho, Verratti, Hugo Moura, Nuno Moreira? O próprio Paulo Henrique, que eu também critico a beça, mas assim, Paulo Henrique, pra botar o Puma... Aí você pode estar se perguntando, mas não é você que defende a permanência do Carille, até porque tem vídeo meu aqui recente falando isso? Eu já vou chegar nessa minha opinião sobre o Carille, mas assim, eu acho que hoje a gente tem que falar da incompetência dele. Porque de início eu não entendi nada da escalação dele. Não entendi qual foi a intenção dele poupar os jogadores. Não entendi as preferências das quais ele escalou ali, sabe? Tentei pensar numa possível explicação, mas não existe. Não existe, porque é a segunda rodada. E digo mais, por mais que a derrota dentro da casa do Corinthians seja esperada, se a gente tivesse alguma mínima chance de ganhar o Corinthians lá, seria hoje. Por quê? Os melhores zagueiros deles não jogaram. Então, assim, se a gente tivesse ali o nosso Coutinho, o nosso Verratti, talvez a gente conseguisse abrir o placar, conseguisse trazer um pontinho de lá. Mas não. Ele botou o Payet, que não tá jogando nada. Olha só, a gente tá em abril de 2025. A única coisa que o Payet fez esse ano foi a estreia do Brasileirão contra o Santos. E olhe lá. E aí o cara me coloca ele como titular hoje. O Vasco gasta 18 milhões por ano com o Payet. Entendeu? E aí, tipo assim, o Coutinho que tá vindo a cada jogo em crescimento e fez uma ótima partida. Não só contra o Santos, mas principalmente contra o Melgar. E aí ele poupa o Coutinho. E aí ele poupa o Verratti, cara, que poupa comentários, sinceramente. E aí no meio de campo o Jair tá dando ódio, mas assim, se for pra cair em cima de um jogador hoje, eu vou cair em cima do João Vitor. Porque o João Vitor é a contratação mais cara da história do Vasco. E falha todo jogo, entrega gol a rodo. E ainda me faz um gol contra. E assim, era pra ter terminado 5-0. A gente deu sorte que os 2 gols foram anulados corretamente. Mas assim, foi sorte, porque tomou 5 gols. Sabe? E assim, segunda rodada, cara. Como eu falei no início do vídeo, não é sobre perder pro Corinthians lá, mas é sempre a maneira como se perde. E hoje foi patética. A atuação do João Vitor, patética. A atuação do Payet, patética. Do Piton, do Lloyd, cara. Lloyd, mano. Tipo assim, Lloyd... Havia tempos que eu não ficava tão irritada com uma derrota do Vasco, sabe? E hoje, se a gente pode falar, é na conta do João Vitor, é na conta do Piton, é na conta do Lloyd, mas assim, ainda que fosse, porque vocês podem pensar, mesmo que o Verratti e o Coutinho estivessem jogando, o João Vitor não teria deixado de falhar. Beleza, mas assim, a partir do momento em que o Carille opta pela forma como ele entrou em campo hoje, a culpa tem que ser 100% dele. E aí eu volto ao princípio desse vídeo, que provavelmente vai ter gente me questionando, você ainda é a favor da permanência do Carille? Eu confesso pra vocês que depois do jogo do Melgar e esse jogo de hoje, as minhas críticas assim triplicaram. Mas eu ainda penso que demitir o Carille, por mais ruim que esteja, pode ser que não seja a solução, porque assim, quem a gente vai trazer? E a minha principal questão sobre a defesa da permanência do Carille é sobre a questão da gente não ter tempo. Então, por exemplo, demite o Carille hoje, terça a gente tem Sul-Americana, sábado, domingo a gente tem Brasileiro, na outra terça ou na outra quarta a gente tem Sul-Americana de novo. Então, tipo assim, o treinador que vier, ele não vai ter tempo de treinar a equipe como ele gostaria e muito menos os jogadores de se acostumarem com ele, porque só em abril a gente vai jogar 7 jogos. Então, tipo assim, não temos esse tempo. Então, demitir o Carille me preocupa nessa questão, porque o Vasco foi o clube que mais trocou de treinadores no século XXI. E a gente viu até mesmo ano passado que essa troca de técnicos não deu certo.
O exemplo clássico é o Álvaro Pacheco, que com o Ramon Dias não estava dando certo, todo mundo foi a favor da demissão dele. E aí veio um cara que não conhecia os jogadores, não conhecia o futebol brasileiro, pegou logo um clássico, a gente tomou aquela porrada que não vale nem lembrar. E foi o que aconteceu, ficamos um mês perdendo. Porque a gente não tinha tempo e trouxemos um cara que não conhecia o elenco. Então, assim, é isso que me preocupa, sabe? De demitir o Carille hoje, porque querendo ou não, o Carille que montou esse time, que ajudou a treinar e tudo mais, que conhece, enfim, piriri, pororó, mas do jeito que tá, não tá dando certo. Então, é um ciclo sem saída, entendeu? Porque, assim, com o Carille não tá dando certo, mas com o Carille pode vir a ser pior com as opções que a gente tem disponíveis no mercado. Vocês querem o quê? O Dorival? Eu duvido que o Dorival aceite. O Dorival, além de estar caro porque tá saindo da seleção, provavelmente vai querer um time que dispute títulos, dispute Libertadores. Diniz não dá certo. Pro Diniz dar certo, e olhe lá, ele tem que montar o time do início, fazer a temporada inteira, não assumir uma bomba como é o Vasco. Quem mais tem, gente? Não sei, não tem mais opção. Renato Gaúcho foi pro Fluminense. Então, assim, eu acho que pedir a demissão do Carille é um pouco de loucura, mas também faz sentido. Eu só sei que do jeito que tá, não tá dando certo. E assim, o Pedrinho tem que ter pulso, tem que chegar no Carille e falar, desse jeito não tá dando certo. Porque o Carille tá sendo covarde. Isso ficou nítido no jogo contra o Melgar. Ele estava com medo de perder o jogo. E o que aconteceu? Sofremos um empate. O empate, em teoria, seria maravilhoso lá no Peru, porque é 2.500 metros de altitude. Mas a maneira como foi, aquele empate ali, aquele um pontinho, saiu com gosto de derrota, porque o Carille foi covarde. E hoje eu vi isso de novo. Ele quis poupar para um jogo de Sul-Americana, se é que foi por isso. Daqui a pouco ele vai dar a coletiva dele ali e a gente vai ver qual vai ser a justificativa. Porque a justificativa é que ele vai tentar dar, porque realmente não tem nenhuma justificativa. E de novo, o Vasco de hoje tomou 5 gols. 5 gols. Então, assim, concluo esse vídeo falando que tá triste a situação, porque a gente tem um elenco que a gente pode criticar peças individuais como o próprio João Vitor, o próprio Paulo Henrique, o próprio Piton, que tá vivendo uma fase tenebrosa, o Lloyd, o Payet, o Garré, o Ryan. Mas assim, se você botar na ponta do lápis, o Vasco não tem um time horroroso como teve nos últimos anos. E esse time atual poderia estar entregando muito mais do que tá. Entendeu? No jogo contra o Santos, o primeiro tempo, a galera já tava xingando o Carille. Tudo bem, mas no primeiro tempo em específico, a gente tem que botar a culpa também no Paulinho e no Paulo Henrique, no Garré, entendeu? Então, assim, eu acho que por mais que o Carille tenha, sei lá, 50% de culpa ou até mais, os jogadores também não se ajudam, sabe? Estão vivendo fases tenebrosas e, sei lá, eu tô meio sem saber o que falar, porque assim, o estresse tá lá em cima, cara. Há tempos que uma derrota não me deixava assim, de verdade. Porque não é sobre perder, é sobre como se perde, entendeu? E hoje foi patético. Hoje foi surreal. Queria que o Pedrinho tivesse um pulso, chegasse pro Carille e falar, assim não tá dando jeito, melhore, deixe de ser covarde. Mas aparentemente isso não vai acontecer, então, sei lá, não sei também se ele vai ser demitido hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não foi demitido. Mas é isso, né? Infelizmente, o que a gente pode fazer é criticar. Que inclusive é algo que incomoda o Carille, né? Porque contra o Santos ele reclamou das vaias. E só pra concluir de fato esse vídeo, o Carille tem que entender que a gente tem que vaiar sim. A gente tem que criticar sim. E a pessoa que menos pode reclamar disso é ele.